Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre avaliação. Agora vamos falar sobre avaliação corporal. Sou o Dr. Gilmárcio e nós vamos organizar como que vai ser realizada uma avaliação corporal. Então, o que você precisa seguir na sua conduta para que você faça uma avaliação corporal adequada e consiga tirar as informações da sua paciente de forma satisfatória para que você tenha um resultado também espetacular. Lembrando que, quando nós pensamos em avaliação corporal, nós estamos dependendo muito mais do nosso paciente do que do nosso trabalho. Pois, emagrecimento, se o paciente não seguir as nossas condutas adequadamente, nós vamos ter problema do quê? Nós vamos ter problema de falta de resultado. Podemos dar as melhores orientações, os melhores tratamentos, mas se a nossa paciente, final de semana, durante a semana, fica tomando cerveja, comendo pizza, comendo massa, sem fazer atividade física, o que vai acontecer? Me conta. O paciente vai chegar aqui e vai falar assim, não deu resultado. E eu vou falar assim, eu também estou de acordo, não deu resultado. E aí você pega o Instagram do seu paciente e vai dar uma olhadinha nele lá, que você vai ver todas as fotos que ele postou e vai conversar com ele a respeito disso. Então, vamos lá fazer a nossa avaliação? Já pega o papel e caneta e acompanhe toda a nossa avaliação. Vamos agora, então, iniciar a nossa avaliação corporal. Nós estamos aqui com a nossa paciente modelo, que eu já queria agradecer a sua participação. E nós vamos, então, entender o que ela está incomodada para conseguirmos o quê? O melhor resultado para ela, para diminuir o incômodo e gerar uma maior autoestima para ela. Vamos lá, então? Acompanhe aí com o seu papel e caneta e, quando for preciso, reveja esse vídeo para você poder melhorar ainda mais a sua avaliação. Tudo bem? Como está, Luísa? Tudo jóia? Tudo jóia. Vamos lá, então, Luísa. O que eu posso te ajudar? O que está te incomodando exatamente? Eu sempre tive tendência de acumular muita gordura na região do quadril e das pernas. Certo. E isso é o que mais me incomoda. É o que mais te incomoda? Normalmente, atividade física, dieta e sempre faz ou não? Dieta, não muito, mas minha alimentação é bem saudável. E atividade física de 3 a 4 vezes por semana. 3 a 4 vezes por semana. Pessoal, vamos lá então algumas coisas. Vamos começar. Primeira coisa, ela já falou para nós a primeira queixa dela, que é a questão de acúmulo de gordura. Então, o que ela tem? Ela está com a parte de gordura localizada. Se você observar, nós vamos postar uma foto dela, ela em pé, você vai observar que ela tem um perfil o quê? Androide ou ginoide? Qual dos dois que você acha? Olhem aí a foto ao lado. Quando você observa essa foto, você vai observar que ela tem um perfil mais longilíneo, ela tem uma característica de ter o corpo mais reto, mas ao mesmo tempo, na região do culote, ela tem um perfil ginoide. Então, mesmo ela sendo alta, ela tem essa característica do perfil ginoide na região do culote ali e do bumbum. Isso vai caracterizar a queixa dela. Quando vocês observam que a queixa dela, ela não fala em acúmulo em outras regiões. Que isso é característico de quem? Desse tipo de perfil que você viu aí. O ginoide, ele sempre vai se queixar dessa região. Dificilmente ela vai se queixar do abdômen e do flanco. O que vai acontecer quando for um perfil andrógeno, que é aquele perfil que tem o quê? Normalmente a barriga. Esse perfil, ele não vai se queixar da questão do culote praticamente nunca. A não ser quando faz cirurgia plástica, que pode o quê? Que pode ter a tendência de inverter esse perfil. Combinado? Então vamos voltar para a nossa avaliação. Luísa, me conta um pouquinho mais. Como que te incomoda isso? O que está te incomodando exatamente? Desde a minha adolescência, eu cresci muito rápido e eu sempre percebi, eu tenho bastante estria também na parte do bumbum. Eu sempre percebi que quando eu engordava um pouquinho, eu não sentia na barriga, nos braços, mas eu perdia calça, short. E isso sempre foi uma coisa que me incomodava muito mesmo. Então, no geral, o meu corpo, isso é o que mais me... O que mais te incomoda? Sim. Você cresceu rapidamente. Quantos anos você tinha mais ou menos? Tinha uns 12 a 13 anos. 12 a 13 anos. E aí apareceu as estrias também já?
Foi mais ou menos nessa mesma época, na época do crescimento, você já teve também a formação dessas estrias. E no mesmo local onde está te incomodando. Sim. Tá certo. Então, o que acontece? Quando você pensa, a gente tem alguns perfis de corpo. Você já viu que o que te incomoda mesmo é sempre a mesma região. Por quê? É a região que você vai armazenar gordura, tá? Essa região é o que, para alguns, a gente tem a barriga, que é que vai guardar a nossa energia extra. Outros é a região do culote do quadril, tá? No seu caso, é essa região. Você dificilmente vai armazenar energia, guardar essa energia na região do abdômen. Você vai guardar sempre aonde? No culote e no quadril. Então, isso vai ser natural. Não é a estética, não é a atividade física, não é cirúrgico que vai mudar isso, tá? Então, essa característica, ela vai ser sempre assim na sua vida. O que a gente tem que fazer? Fazer com que não acumule a gordura, tá? Então, a gente tem que, assim, cuidar da alimentação, da atividade física, para que não tenha o quê? Acúmulo. Ótimo, teve o acúmulo, aí a gente vai utilizar as técnicas para poder o quê? Retirar essa gordura dessa região. Me conta um pouquinho, como que está a sua alimentação? Você falou que é uma alimentação boa, ótimo. Sim. O que é uma alimentação boa para você? Eu sou vegetariana. Certo. Então eu não como carne, mas eu me alimento com ovos e eu proteína É vegetal. vegetariana, não é vegana? Não, vegetariana. Vegetariana, ok. Por que eu fiz essa pergunta? Porque existe diferença de quem é vegetariano e quem é vegano. E por que eu fiz essa pergunta? Porque ela falou uma coisa importante para mim, que me ajuda bastante na minha avaliação. Ela falou que ela come ovos. A hora que ela fala que come ovos, por isso que eu já parei ela e já fiz a pergunta. Ela é vegetariana, ela come ainda alguns derivados de carne, por exemplo, os ovos, tá? Então, nesse sentido, ela já me dá algumas opções de alimentos para poder orientar ela mais. Se ela fosse vegana, nada que seja nem carne, nem derivados de carne, ela iria comer. Então, isso tem que prestar atenção na fala do paciente para você poder o quê? Diferenciar o paciente nessa região. Combinado? Vamos lá. E no geral eu me alimento com muita verdura, fruta, legumes, minha alimentação é bem rica. Ok. Só que eu tenho fases de um docinho, de uma fritura, e é isso. Balanceio, mas assim, na média minha alimentação é muito boa. Tá. Então vamos lá. Pensando na sua alimentação, café da manhã, como que é um café da manhã normal seu, mais da rotina, tá? Às vezes eu sei que assim, tem dia que eu como mais isso, tem dia que eu como aquilo. Vamos pegar aquele café da manhã, aquela alimentação assim mais do dia a dia, ou mais usual para você. Como que seria o seu café da manhã? É banana, iogurte, aveia e whey. Tá, então seria banana, iogurte, aveia e whey. Quanto de whey normalmente? Um scoop. Um scoop. Ok. Quanto de aveia? Não tem... Não. Normalmente você coloca o iogurte com aveia... E aí coloca um scoop, amassa a banana e mistura. Mistura tudo. Num pão, normalmente junto no pão. Aham. No Que pão tipo? não. No pão não. Quase Você- com pão de whey. No bowl. É. Ah, tá. Depois, o seu almoço, como que é? Muitas verduras, tipo, sempre dois, três tipos de verdura, Uhum. salada, e aí ou um ovo, ou hoje eu, por exemplo, eu vou almoçar hambúrguer de berinjela. Uhum. Assim, e ou arroz ou um outro tipo de carboidrato. Algum carboidrato, tá. Então, normalmente, saladas, folhas e também ovo. Todo dia você come pelo menos um ovo. Sim. Todo Quantos dia, ovos? pelo menos 2 ovos por dia. Né? 2 ovos por dia, no dia. Uhum. E também uma carne vegetal, Sim, normalmente. normalmente. Menos que o ovo. Normalmente o ovo faz às vezes da carne vegetal, mas pelo menos 3 vezes na semana tem uma carne vegetal. Uma carne vegetal, ok. Entre o café da manhã e o almoço? Nada. Nada de... Toma café? Toma. Bastante? Uhum. Aceita?
Cafezinho sem Cafezinho, açúcar. cafezinho sem açúcar. Quanto mais ou menos de café você toma por dia? 3 xícaras. 3 xícaras? Ah, não, você não toma café. Não, mas o fundo assim, né? Ah, não. Quando eu achei que você falou toma café, eu falei, você vai Mas tomar uma isso pra mim é garrafa. Né, que pra mim, por que eu tô te perguntando? Quando eu falo 3 xícaras de café, pensando em cafeína, nós estamos falando em umas 150 gramas. Não é nenhum comprimido de cafeína, né? O que eu falo assim, quando eu falo assim, toma café, você toma café? Eu sempre falo assim, minha resposta é sempre assim, aceito. Tá? Porque eu tomo uma garrafa. Então, por isso que é a diferença de proporção. Depois do almoço, como que é a sua alimentação? Entre o almoço e a janta, tem algum... Sim. O que você faz? Aí vem um pão, ou com queijo fresco, ou com ovo, às vezes uma barrinha, quando tô mais, não sei, tempo de preparar alguma coisa, sempre uma fruta junto. Tá, que tipo de pão que você come? O que tiver, pão de forma, pão francês. Não tem problema nessa parte. Com queijo e o que mais? Ou já entra um ovo aí. Ou um ovo aqui. Normalmente você vai associando esses produtos. Tá. Normalmente que horas isso? Umas 4 horas da tarde. Umas 4 horas. E depois a janta? A janta normalmente vai ser uma tapioca com ovo e as verduras do almoço. Normalmente é isso. Às vezes o resto do almoço eu repito. Mais ou menos semelhante ao almoço. Às vezes uma tapioca. Isso. Ok. Atividade física, que hora que você faz? De manhã. De manhã? Antes do café, depois do Antes, café? em jejum. Você faz em jejum. O que você faz de atividade física? Funcional. Funcional? Todos os dias? 3 a 4 vezes na semana. Tá. Beleza. A parte de água, como que tá? Eu bebo bastante água. Uns 3 litros por dia. 3, 3,5. Como que você mede mais ou menos isso? Por causa de uma garrafa de 1 litro. Então, eu tomo muito essa garrafa e vou bebendo. 1 litro, 2 litros. Você enche a garrafa e aí quando que você enche ela de novo? Eu devo tomar 1,5 de manhã, 1,5 à tarde. Aí quando eu chego em casa, mais uns 3 copos d'água. Tá, mas pensando assim, ó, você toma a garrafa até ela esvaziar. Sim. E aí você enche ela de novo. Sim. Isso aí certinho. Por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes eu tenho um monte de gente que eu conheço, eu mesmo. Por exemplo, eu falei assim, eu vou começar a controlar quanto de água eu tomo. Tá? O que acontece? Coloquei uma garrafinha aqui e fui lá, enchi a garrafinha. Aí tomava um gole, deixava ela lá, eu adoro água gelada, não gosto de água natural. Tomava um gole, tomava metade da garrafa, aí deixava aqui. A hora que eu ia tomar de novo, ela estava natural. Já ia lá, jogava aquela água, pegava mais uma garrafa. Então eu tomei 6 garrafas. Então por isso que a gente pergunta normalmente, olha, até quando que você enche a garrafa novamente? Tá? Não, eu espero esvaziar. Você esvaziar ela. Para realmente ter esse controle. Para ter esse controle. Ok, então mais ou menos uns 3 litros e meio de água por dia. Todos os dias, mesmo no final de semana. Ok. Beleza. E vamos então à região. Faz tempo que está te incomodando essa região? Desde sempre. Desde sempre. Tá. Já fez algum tratamento estético? Eu faço drenagem uma vez na semana. Drenagem uma vez na semana. Só drenagem? Só. Faz quanto tempo? Faz uns 5 meses. 5 meses já? 6 meses. Ok. E além disso, já fez alguma outra coisa pensando em gordura localizada, pensando nessa região? Não. Já não fez criolipólise, captação, ultrassom, intradermoterapia? Nada disso? Drenagem. Só drenagem. Tá. E antes desses 5 meses também já fez alguma coisa? Já tinha feito drenagem antes. Já fez drenagem antes. Resolveu? Não, mas eu gosto porque eu sinto que me desincha. Certo. Porque eu tenho muita tendência a inchar. É isso mesmo. Drenagem, objetivo dela, redução de líquido acumulado. Desinchar. Só. Tá? Não é para tratamento de gordura. Tá? Então, sempre pensa nesse sentido. Você não vai perder gordura por causa da drenagem. Você vai perder água. Melhora o aspecto. Falo drenagem sexta-feira é a melhor coisa que existe, né? Porque melhora o quê? A redução do inchaço. Então você vai ver melhor o resultado na sua roupa, tudo. Emagreceu? Não. Tá?
Ok, então. Então vamos lá, então. Vamos dar uma olhadinha como que tá? Pra gente ver? Sim. Vamos lá? Então, pessoal, quando você for fazer a avaliação corporal, você fez toda a entrevista com o paciente, você vai agora fazer o quê? Vai fazer a avaliação física da pessoa. O que ela está incomodada, então? Ela está incomodada com a questão da gordura na região do culote e do quadril. Luísa, me conta então exatamente onde está te incomodando. Me mostra exatamente onde te incomoda. Aqui assim, certo. E já junto com a bananinha embaixo do bumbum. Ok. E estrias e o próprio bumbum, que se tiver algum procedimento, alguma coisa para dar uma... Também. Região anterior te incomoda alguma coisa? Não. Nada? Ok. Pessoal, mesmo olhando para ela, vendo que na parte anterior poderia falar para ela algumas coisas que poderiam melhorar também na questão estética, o que nós vamos fazer? Nós não falamos nada, nós vamos pedir para a paciente ficar de costas para nós avaliarmos. Antes dela virar, o que é importante? O paciente ele vai estar sempre na sua diagonal. Então sempre trabalha ou aqui lateralizado ou na diagonal do paciente. Por que na diagonal? Porque o paciente sempre te vê, tá? Ele sempre vai estar vendo você e você nunca está numa região escura dele. O que é uma região escura? É uma região que ele não consegue te enxergar. Então, a todo momento, o paciente ele vai estar de costas e ao virar o rosto, ele vai conseguir ver o que eu estou fazendo sem duvidar do que eu estou fazendo. Tá? Então, toda vez que você for tocar no paciente, avisa o paciente e, importante, usar um lápis de marcação. Tudo que você for fazer de marcação, mostrar para o paciente, tocar no paciente, é extremamente importante que você use o quê? Alguma coisa que não seja sua mão, tá? Hoje nós temos muito a questão do assédio, tá? Tanto do paciente com o profissional, quanto do profissional com o paciente. E os dois estão errados. Então, quanto menos você tocar no seu paciente, quanto mais você informar quando você vai tocar no paciente, melhor vai ser a sua defesa e se tiver algum problema em relação a isso. Combinado? Ótimo, então vamos lá então avaliar a nossa paciente. Observe o seguinte, ó, ela relatou que o que incomoda ela é essa região aqui, ó. Essa região mais lateral. Pode ficar um pouquinho de lado aqui para nós, por favor, ó. Essa região, se vocês observarem, ó, toda essa parte, ela tem uma saliência. Então, nessa parte aqui, ó, você consegue, ó, toda essa parte de gordura aqui, ó, é uma característica do perfil que? Ginoide. Se ela virar do outro lado, pode virar, por favor. Olha lá, ó, ela também tem a mesma característica, ó, que vem tanto a região aqui, ó, do culote, quanto que, ó, a região já da bananinha. Então, toda essa parte aqui, ó, é a região onde incomoda ela, ó. Essa parte, ela tá incomodada. Então, ó, você delimita a área. Então, essa seria a área do tratamento. Pode virar de costas um pouquinho, por favor. Um pouquinho também aqui, ó. Nessa região também, um pouquinho. Então, já vamos ver também essa região. Então, ó, essa região, toda essa região, ó, pegando já, ó, a bananinha. E observe que a região da bananinha dela, ela tem o quê, ó? Até nessa região, ó, até nessa região, ela tem maior quantidade de gordura. Fora aqui, na parte mais interna de coxa, ela já não tem tanta gordura. Tá? Então, o que está acontecendo? Vocês querem ver a gente fazer o tratamento dela já mais rápido? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Licença, vou subir o seu bumbum, tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Observem que, a hora que você faz assim, ó, licença, eu vou subir. A hora que você faz assim, ó, ela diminuiu a quantidade de gordura. Por quê? Ela está tendo o quê? Aqui, ó, o glúteo dela, eu preciso fortalecer o músculo para que ele empine um pouco mais. A hora que ele empinar mais, ó, ele vai diminuir essa região. Essa região, ela está tendo muito mais pele acumulada do que realmente gordura. Por isso que ela fala que mesmo tendo uma alimentação saudável, mesmo fazendo atividade física, ela não consegue fazer o quê? Redução dessa região.
essa região a gente precisa trabalhar o quê? Na região do bumbum, principalmente a questão muscular dela. Principalmente na região o quê? Superior do glúteo. A hora que eu faço aqui, ó, nessa região, licença, eu faço isso, ó. A hora que você fizer esse movimento, olha o que aconteceu. Então você tem o quê? Melhorar o tônus do músculo dela da região do glúteo. Então pegar o glúteo máximo, médio e mínimo, fortalecer e fazer o quê? Um bioestimulador aqui, ó, para a flacidez. Você diminui aqui, você dá maior firmeza na pele dela, vai elevar o bumbum, vai empinar o bumbum dela, mesmo ela não relatando isso, porque ao fazer isso eu consigo melhorar o quê? Essa bananinha. Vocês querem ver como? Primeira coisa, nós vamos fazer o quê? O teste de flacidez de glúteo. Como que nós vamos fazer o teste de flacidez de glúteo? Nós vamos dividir a perna dela em 4 partes. Então vamos pegar bem no meio aqui, ó, do glúteo dela, divide. Vamos pegar aqui, ó, na região lateral do corpo dela e vamos dividir. E dividir aqui também, ó, em 2 porções. Divide essa metade e divide aqui na metade. Nós vamos ter região 1, região 2, região 3 e região 4. E nós vamos ver o quê? Aonde está a linha final da bananinha. De acordo com a linha final da bananinha, que está aqui, ó, pode virar só um pouquinho, pouca coisa de lado, aí. Ó, a linha final da bananinha dela está aqui, ó. Então ela está o quê? Em grau 4. Ela está com o quê? O que é esse grau 4? É a flacidez do glúteo dela. Olha lá, ó, licença. A hora que eu solto aqui, ó, ela faz o quê? Essa queda. E essa queda é por causa do quê? Da força muscular. Ela tem bastante volume muscular, mas ele está o quê? Com pouca tensão. Então eu tenho que aumentar o tônus muscular dela para melhorar o quê? Essa flacidez. A hora que eu empino o bumbum dela, essa linha vai voltar aqui e vai diminuir o grau da flacidez dela. Diminuindo o grau da flacidez, eu consigo também o quê? Melhorar o aspecto da bananinha dela aqui. Tá? Então, para o tratamento dela, a primeira coisa que eu indicaria para ela é o quê? Correntes russa, corrente alce, para fortalecimento. Atividade muscular de agachamento, fazer a parte de agachamento em academia, fazer aquele a fundo, isso vai ajudar bastante no tratamento dela. Para a região, pode ficar de lado agora um pouquinho, para a região do culote, essa região aqui, ó, licença, essa região sim já é gordura localizada. Então aqui, ó, essa porção nós já vamos ter que pensar realmente na questão de gordura. Então o que nós podemos trabalhar aqui, ó? Nós vamos fazer uma adipometria, vamos fazer a avaliação adipométrica, utilizando o quê? Utilizando o adipômetro. Então nós vamos pegar o adipômetro aqui, ó, e nós vamos fazer a avaliação. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a prega, licença, nós vamos fazer a prega na região, vamos abrir o adipômetro e colocar a prega nessa parte aqui do adipômetro. E vamos fazer a leitura aqui, ó, na escala de quantos milímetros eu tenho de gordura nessa parte. Quer ver, ó? Então nós vamos fazer, licença, a prega, faz a adipometria, ó, e aí eu vejo aqui, faço a leitura. Deu o quê? 50 milímetros. Então ela teria o quê? 5 centímetros de gordura nessa região. Repete mais 2 vezes para conferir o resultado. Então você tira uma média e aí você tem o resultado da adipometria. Com isso, nós vamos conseguir o quê? Fazer a redução dessa quantidade de gordura utilizando o quê? Criolipólise, ultrassom, radiofrequência própria para gordura localizada. Também podemos fazer criomodelagem, intradermoterapia, carboxterapia. São todas técnicas que nós podemos prescrever para ela para reduzir essa região de gordura. A mesma coisa, pode vir do outro lado, por favor.
A mesma coisa nós vamos fazer desse lado. Vamos fazer a adipometria dela. Com licença. Vamos fazer a prega. Ó. Essa região, vocês podem observar que ela tem um pouco menos já de gordura. E aí aqui deu o quê? 35 milímetros de gordura. Então tem o quê? 3,5 centímetros de gordura. Gilmárcio, mas espera aí. Os dois lados estão diferentes? Tem diferença de um lado? Ela acumula mais gordura de um lado do que do outro? Eu vou pedir para ela ficar de costas e aí você já vai entender. E eu vou perguntar para ela, ela vai me responder. Qual lado que você usa a bolsa? Esse lado. Observem a coluna dela. Peguem a coluna do paciente sempre, ó, e observe a coluna do paciente. Observe o ombro do paciente. Qual é a característica dela? Ó? Observa que o ombro dela, onde ela carrega mais a bolsa, ele está mais alto do que o outro. Por quê? Ela está compensando o uso da bolsa. Ela empina o corpo dela para o outro lado. E ela força essa região. Ou melhor, ela força a outra região. Essa região ela gasta mais energia e essa região ela gasta menos energia nesse músculo. Consequente, ela acumula mais gordura nessa parte e acumula menos gordura nessa. Então, o desvio de coluna dela, a posição que ela usa, a bolsa, todas as coisas pesadas, vai fazer com que dê essa diferença de postura e também de acúmulo de gordura. Isso você vai observar em todos os pacientes. Quando o paciente ainda tem gordura na região da cintura, a hora que ele pega uma gordura abdominal, principalmente na região de flancos, muitas vezes nessa região de um lado forma uma dobra e do outro não forma. No caso dela, aqui acumularia mais do que no lado oposto dela. Então, isso é uma tendência de quando a pessoa pega muito peso, quando a mulher segura bolsas, vocês vão observar que dá essa diferença na postura e também dá diferença o quê? No acúmulo de gordura. Na hora do seu tratamento, você tem que se preocupar mais com o quê? Com esse lado dela do que do outro. Você tem que fazer mais tempo de tratamento desse lado para igualar pelo menos as duas regiões. Na hora que você iguala as duas regiões, você já vai ter o quê? Uma ação bem legal de resultado. O seu paciente já vai falar, nossa, ficou ótimo, porque você já igualou os dois lados. Pode ficar de lado, por favor. Tudo bem? Tudo. Alguma dúvida? Não. Entendeu essa parte? Muito peso desse lado? As coisas mais pesadas que eu carrego é sempre Você do lado carrega direito. desse do lado Sim. direito, né? Sim. Entendeu por que está maior de um lado do que do outro? Isso daí acontece sempre, tá? Sempre que você vai observar, sempre onde você carrega muito peso, você vai ter um acúmulo de gordura, porque você está compensando do outro lado. Tanto que você não tende a ficar assim, A dar uma levantadinha, e a hora que você faz isso, você está forçando aquele outro lado. Então você gasta energia daquele lado e não gasta desse. Aqui acumula e lá você gasta. Então por isso que lá tem um pouquinho menos do que aqui. Isso é uma coisa natural. Para diminuir isso daí, faz o quê? Inverte a bolsa. Troca a bolsa. Troca a bolsa, troca as coisas pesadas, tenta segurar do outro lado. É horrível, é difícil, mas ajuda a equilibrar depois. E até mesmo a parte postural vai te ajudar. Se você observar, você para forçando mais o lado esquerdo do que o lado direito. Você relaxa o lado direito e força o pé do lado esquerdo. Quando você para, a tendência de leve fazer isso daqui. Não faz isso? Vou começar a reparar, nunca tinha reparado antes. Presta atenção. Você faz isso daí por isso que tá essa diferença. Tente fazer ao contrário. Tá. Você já vai conseguir mudar esse perfil. Tudo bem? Em relação às estrias, vamos dar uma olhada nas estrias dela. Ela tem uma estria o quê? Famoso estirão do crescimento. O que ela falou? Ela falou que quando ela era adolescente, ela cresceu rápido e na hora que ela cresceu rápido já apareceu o quê? Todas as estrias, tá? Isso é característico de quem tem volume de glúteo e teve o quê? Estirão de crescimento. É normal acontecer isso e normalmente já sai o quê? Estrias que são estrias brancas, a alba.
é muito comum essa estria aqui, ó, já sair nessa fase do crescimento. Toda vez que você tem expansão de tecido muito rápido, rompe elastina e colágeno e você tem a formação das estrias. Tratamento para essa parte, o que você vai fazer? Você vai tratar normalmente peelings, microagulhamento, jato de plasma, também pode fazer carboxterapia, laser e vários outros tratamentos que você vai ver aí ao longo do curso para essa região também das estrias. E ela falou, pode ficar de costas agora, o que está te incomodando nessa área aqui mais acima? Aqui, o pneuzinho. Essa parte aqui. O porquê que está começando a incomodar ela? Quer ver, ó? Ó como vai melhorar ali, ó. Ó, licença. Olha como melhora, olha a diferença de imagem. Se o glúteo dela elevar, ela vai já melhorar essa região, porque essa região dela é reta, ela não tem tanto acúmulo de gordura, pode trabalhar um pouco aqui de acúmulo de gordura, até pode trabalhar nessa região aqui, ó. Nessa região você pode trabalhar aqui, ó, você pode diminuir um pouquinho essa gordura, mas ela está muito mais relacionada com o quê? Com a falta de volume de glúteo aqui na parte superior. Então, elevando o glúteo dela, você já melhora essa parte. Ela veio para tratar a gordura localizada e a bananinha. Nós vamos tratar essa gordura localizada e o glúteo dela, pensando numa elevação para diminuir essa bananinha. Gil, e se eu quiser só diminuir aqui? Você pode fazer vários procedimentos, você pode trabalhar aí com tratamento de gordura localizada sem problemas nenhum, só que também sem resultado nenhum. Então, se você não fizer um bom diagnóstico, uma boa avaliação, você não vai conseguir solucionar esse problema. A princípio, eu poderia falar assim, não, vamos fazer só um tratamento de gordura aqui, ó, uma intradermo, ultrassom, uma lipocavitação, uma crio. Você vai ver que o seu resultado não vai ser o quê? Satisfatório. Você vai tratar e não vai melhorar. Por quê? O glúteo dela que está gerando essa parte. Então, a avaliação bem feita te gera o quê? Um resultado melhor. Combinado? Então, vamos voltar agora para a nossa mesa. Bem, Luísa, vamos lá então agora vamos chegar ao finalmente, né? Me conta, pensando então no que nós conversamos, do que nós falamos ali na parte da avaliação. Você entendeu aonde está a gordura? Então, essa gordura, a região do culote, a gente pode trabalhar tranquilamente, tá? Essa região dá para diminuir, a gente vai usar alguns tratamentos para poder fazer a redução dessa gordura. Já a região da bananinha, o ideal é que a gente trate o quê? O glúteo. Vai tratar o bumbum. Porque a hora que você sobe o bumbum, você diminui aquela pele. Ali, na realidade, não é gordura, tá? Ali é o quê? A pele, quando você sobe, você tá com a pele alta assim, ó. Quando ela faz assim, ela perde um pouquinho o tônus muscular, tá? Não é nem o volume, é o tônus, é a força do músculo. O que acontece? Ela faz assim, ó. Ela faz assim, então ela faz com que o peso do bumbum abaixe. Ela vai te dar o quê? Aquela flacidez. Aí ela que vai gerar aquela bananinha. Então é essa falta de força muscular que vai gerar aquela linha da bananinha, tá? Por isso que assim, a gente classifica sempre de grau 1 a grau 4. A sua tá o quê? Grau 4. Então como que a gente consegue diminuir isso daí? Não é volume que está te incomodando, não tem tanto volume de gordura, é muito mais muscular mesmo, tá? Tanto que a hora que você faz assim a suspensão, ele sobe o bumbum inteiro sem ter nenhuma gordura, sem ter tanta gordura assim entre o músculo e a pele. É mais a força mesmo. É mais a força mesmo. Então o que precisa? Tonificar esse músculo, ficar ele mais forte, tá? Para ficar mais forte, exercício físico, tá? O funcional ajuda, mas é muito menos, tá? Corrente russa, que é contração mesmo, tá? Corrente alce, contração e exercício, tá? Exercício de hipertrofia mesmo, para você poder. Agachamento, afundo, tá? Musculação, né? Musculação. Eu odeio. Então, se você odeia musculação, tem a resposta perfeita para você.
corrente russa. Você vai fazer o quê? Deitada, tá? Você faz deitada, tranquila, e o que vai acontecer? O próprio glúteo vai fazer assim, ó, tum, tum, sem você precisar fazer força, sem nada. E a gente vai regular a força, o tônus, através do equipamento. Então, ele é bem tranquilo, bem sossegado. Você vai ver que você vai gerar esse resultado e você vai diminuir bem essa linha aí, diminuindo, saindo dali do grau 4, indo para o grau 3, para o grau 2. E uma coisa, é músculo. Músculo é aquela atividade física. Parou de fazer atividade física, o que acontece? Perde força. Tá? Perde força, ele vai voltar. Então é uma coisa que assim, Gil, quanto tempo eu tenho que fazer? Periodicamente. Tá? Eu tenho que fazer numa fase agora inicial maior quantidade, maior número de sessões por semana. Depois a gente reduz o número de sessões para poder o quê? Manter a mesma força. Tá? Então, são normalmente sessões de 20 a 30 minutinhos que vão te ajudar a fazer isso daí. E a gordura, que a gente vai trabalhar essa gordura pensando mais em algumas técnicas que você pode fazer no mesmo dia. Tá? Então, você vai vir fazer uma vez na semana, você faz parte de gordura, e as outras vezes você vai fazer o quê? Fortalecimento. Tá? Você vai ver que aí, em média, aí, em torno de 2 a 3 meses, já vai te dar uma boa mudança nesse perfil. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Estrias, aí a gente vai trabalhando que também outras técnicas na questão da estria. Ficou alguma dúvida? Tranquila? Então tá, joia. Pessoal, então a avaliação agora vai a parte mais importante. Foi bem a avaliação, foi tudo tranquilo, mas agora é a parte o quê? De vendas. Então agora eu tenho que fazer o quê? Eu já passei para ela, ela já entendeu, ela já convenci ela, que ela já sorriu para mim no quê? Na academia, ela não gostou da academia, quando eu falei para ela, já dei uma proposta de outro tratamento, então isso já é começo de técnicas de venda. Eu já, durante a minha orientação, durante a minha avaliação, eu já observei que ela não gostou da academia e eu já comecei técnicas de vendas para mostrar para ela que existe solução para o problema, utilizando o quê? A área da estética, e ela não vai precisar ir para a academia. E aí agora você entra o quê? Na parte de negociação de número de sessões, você já vai falar de valores, então toda essa parte, e aí fechou o tratamento, já preenche toda a documentação, então preenche o quê? A ficha dela do prontuário, o contrato de prestação de serviço, você já vai também fazer o quê? As fotos de antes e depois dela, para poder ter o quê? Tudo armazenado, tudo guardado, para em qualquer questão judicial que pode aparecer, você estar o quê? Completamente resguardado. Espero que tenha gostado dessa aula, desejo a você uma ótima semana e até a nossa próxima videoaula.